Bom dia! Eu olhando aqui pra ver a hora. Oi, gente! Terapia em ação aqui junto com você. Bom dia, Ritinha! Adorei a foto com meu sobrinho que você me mandou. Obrigada, meu amor. Bom dia, Didi. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Como é que tá esse Brasil? Como é que tá? Quentinho, friozinho? Como é que vocês estão aí? Conta pra mim, como é que tá esse Brasil, gente? Quente, frio? Como é que tá aí São Paulo? Tá na fase do frio, né, gente? Conte-me. Bom dia, Cleide. Que bom que você tá aqui, meu amor. Bom dia, pessoas maravilhosas. Tremenda ventania. Você é o meu satélite meteorológico, né, Rita? Porque 6h30 da manhã, quem é que tá na rua já indo pro trabalho? É Ritinha. Então, Ritinha já dá logo as informações meteorológicas, né? Que se for contar com outras amigas, as amigas não saem de casa cedo. Tá todo mundo em casa assistindo a live. Só você que tá na rua. Como é que vocês estão, gente? Raquel, bem-vinda. Que bom que vocês estão chegando. E ventania desde as 3h20 da manhã. Ô, gente, que dó. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. É dó pra quem sai, né? Mas eu amo um barulhinho de vento. Eu amo um barulhinho de tempestade. E aqui, gente, não tem essas coisas não, sabe? Onde eu moro, não tem barulho de tempo. Chove muito pouco, né? Não é aquele chove-chove. Quando chove, a chuvinha... Aquela chuvinha bem pouca e não tem aquelas ventanias que a gente tem aí no Brasil, não. Ventania e barulho de mar, essas coisas que a gente tem aí no Brasil. Aqui tem mar também, né, gente? Mas eu moro longe do mar, então por isso que eu não tenho barulho de mar aqui. Mas não tem ventania também, não. Eu sinto falta das ventanias, tudo. Vamos começar aqui. O que eu vou começar? Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui. Peraí, gente. Peraí. Bora aqui. Vamos pegar aqui uns livrinhos. É um ciclone tropical. Mas, então é coisa mais séria mesmo. Não é uma coisa assim só de dar uma ventania, não, né? Tá caindo árvore, aquelas coisas mais graves, então. Gente, não sabia. Achei que era só aquele rebulicinho do Brasil. Eita. Então, que pena. Não sabia que era uma coisa assim mais grave. Você tá em casa, Rita, ou você foi trabalhar com esse trem aí acontecendo? Conta pra mim. Quero você segura, mulher. Tá tudo bem? Então vamos ver isso. Falando então de ciclones, né? De vendavais. A gente sabe que dependendo do grau, né? Do ciclone, do vendaval, não é muito bom. A Rita acabou de falar assim, acordei assustada, fechei toda a casa. Pode ser assustador, a gente fica com medo das coisas caírem, né? De ter algum pane elétrico. E na sua vida, né? De vez em quando esses ciclones também acontecem na nossa vida, né? Coisas que vão nos sacudir, nos dar medo e dar vontade da gente sair correndo, se esconder, fechar a casa toda. E esse é o momento da gente analisar com calma, né? Inclusive olhar para o tempo, olhar para o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para estar protegido, né? Para que todos fiquem em segurança. Então, como é que está a sua segurança emocional hoje? O que você tem feito, né? Por essa segurança emocional, por essa segurança aí dentro do seu coraçãozinho. Como é que tem sido isso para você, né? Então é importante a gente falar de segurança emocional. E essa segurança emocional, ela, como a gente vem falando, ela pode se manifestar de duas formas, né, gente? Ou como uma pessoa autônoma, com inteligência emocional, que sabe gerir suas próprias crises, que sabe gerir aquilo que está acontecendo consigo. E temos também a questão de quando a gente não consegue gerir as nossas próprias
questões emocionais e a gente precisa de alguém para gerir pra gente. E aí entramos então numa fragilidade psíquica, numa dependência emocional, num lugar assim onde nós sentimos que se não for pelo outro, nós não daremos conta. Então, ainda que venha a tempestade, ainda que venha o ciclone, ainda que venha o furacão, como é que está a sua segurança emocional? Isso que eu queria saber. Você acha que você dá conta de você? Ou você sente que depende emocionalmente de outras pessoas para você estar saudável, para você estar minimamente se sentindo segura? Você quer parar para pensar um pouquinho sobre isso? Isso é importante, né? Eu preciso sempre me relacionar com as outras pessoas, nós precisamos da nossa família, do nosso marido, quem tem marido, quem não tem marido, né, do seu parceiro, da sua parceira, não importa, e também dos nossos filhos, das relações que nós temos afetivas, mas nós não podemos depender delas para ter o nosso equilíbrio emocional. Ainda que venha um grande ciclone, ainda que venha um furacão, ainda que venha o que venha, você precisa construir, não é de um dia para o outro. Vou fazer uma reflexão com vocês aqui que é muito interessante. Destruir é tão rápido, não é? Construir é demorado. Consertar é demorado. Destruir é um peteleco, a gente destrói as coisas. Você faz para você montar um joguinho de dominó, né? Botar aqueles dominózinhos assim, você leva um tempo, botando dominó, mas para derrubar todos os dominós, basta um peteleco, né? Você dá um petelecozinho, todo aquele trabalho que você levou horas e ali na minúcia construindo. Infelizmente ou não, eu não sei por que motivo é assim, mas isso é a nossa organização emocional, né? Então consertar é muito mais difícil. Às vezes a gente pode levar uma vida consertando uma relação, ressignificando uma relação, ressignificando um trauma, ressignificando situações que aconteceram com a gente, né? Então, o importante é aprender a consertar sem mágoa, sem sentimentos de dependência. E é disso que eu queria falar. Todos nós precisamos de consertos, precisamos de ajustes, todos nós precisamos de cura, e essa cura é um pouquinho todo dia. Às vezes eu tenho pacientes que chegam e falam assim, quero fazer essa técnica energética com você, porque eu quero uma cura rápida. Não existe cura rápida, como a gente acabou de dizer aqui. Você monta um relógio com todas aquelas pecinhas, aquilo tudo é tão complexo. Lembra aqueles relógios de antigamente, tipo despertador? Desmonta o despertador e tenta montar de novo. Fica a peça para fora, você não sabe o que colocar. Então, qual é a grande sabedoria da vida? A gente aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com a vida, para não se deixar estragar ao ponto de ficarmos sem conserto. E, Gel, mas como é que eu faço isso? Minha vida já escangalhou, eu já tô toda escangalhada, já tô toda arrebentada. Primeiro, ótimo que você tenha noção que a sua vida tá escangalhada, que você tá toda arrebentada. Tô toda arrebentada. E aí eu começo a perceber o seguinte, quanto tempo, né, eu tô arrebentada? Há quanto tempo eu venho agindo e me jogando para cima dessas mesmas situações e me arrebentando ainda mais? Então agora eu preciso ter paciência e tomar uma atitude de conserto, uma atitude de olhar para dentro, de mudar de direção, né? De convergir de fora para dentro para fazer esse processo do conserto, né? E eu só consigo fazer isso se eu resolver ser aquela que cuido das minhas próprias tempestades. Se eu resolver ser aquela pessoa que me responsabilizo pelas minhas próprias tempestades. E esse processo de autorresponsabilidade a gente vem falando bastante aqui, né? De que nós temos que nos responsabilizar para que nós possamos sair desse lugar. Eu trouxe hoje aqui, como eu disse para vocês, alguns pontos,
né, na polaridade da codependência e da dependência emocional, que tem a ver com o nosso feminino ferido. E eu vou aqui pontuar com vocês, ponto a ponto, e vamos ver quantos pontos vocês marcam, né? Então eu vou dizer uma frase e você vai marcar aí no seu papel, ou pode fazer como nós fizemos ontem, que eu gostei. Você vai colocando sua pontuação aqui, frase a frase. Ah, eu pontuei a 1 e a 2. Bota aí 2, né? E aí a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento aqui. O Meditando com a Gel é uma terapia, né? Então que vocês entendam que aqui é um lugar de conserto, um lugar de conserto diário. Talvez não seja tão rápido quanto você gostaria, talvez nem seja tão eficaz quanto você sonhou, mas eu te garanto que o conserto feito todos os dias um pouquinho, em 2, 3 anos, muda a sua vida. Então a terapia é assim, o autoconhecimento é assim. Ninguém se autoconhece em 3 semanas, em 1 semana. É uma jornada de descoberta. Então vamos juntas nessa jornada. Antes de começar, eu quero abrir aqui o Respostas do Universo e ver qual a frase, né, que temos pra gente nessa manhã. Então vamos lá. Ó, uma frase muito simples. Tá aqui, ó. Pare, medite um pouco. O que essa frase tem a ver com tudo isso que a gente tem feito e falado aqui? Gente, a meditação é a sua ferramenta de transformação. Não tem como você desacelerar essa mentezinha doida que você tem, né? Não tem como você organizar a energia psíquica, né, dessa sua mente espetacular. Nós todos temos uma mente espetacular. Não tem como você entrar em sintonia com a sua cura sem a meditação, sem tirar 5 minutos que seja do seu dia para respirar, para olhar para dentro, para desacelerar a sua mente, para ativar a sua glândula pineal, trazendo todo o poder que já está dentro de você para o processo de dormência, de latência, para a manifestação. Então, o convite dessa manhã é: escute tudo que nós estamos dizendo aqui, mas medite, pense, relaxe, ative sua glândula pineal, se coloque a serviço, né, da sua própria energia de cura. É você que se cura, tá bem? Nós estamos aqui para ser apoio, mas quem se cura é você. Então, vamos lá, vamos começar o nosso quiz aqui. É quase um quiz, não é? Quase um jogo. E vamos ver aqui quais desses traços você tem. Pode ser muito ou pouco durante o dia, ficar presente até lavando a louça. Exatamente, Rô. Até lavando a louça você pode estar em presença, pode estar em meditação. Sua mente pode estar se acalmando a fazer alguma atividade física, né? Então existem muitos tipos de meditação. Tem as meditações passivas, onde você para realmente e tenta ir acalmando, esvaziando a sua mente. E tem essas meditações que são feitas com o nosso corpo físico, como lavar a louça, pode ser uma delas, correr, né? Fazer uma atividade física. Tudo isso pode te levar a um estado de mente superior, né? Então, veja aí qual é a sua prática, mas pratique. Uma oração é uma meditação, né? Estar na frente do seu altar, do altar que você construiu na sua casa, olhar para as flores, olhar para uma vela, tudo isso te leva a um estado contemplativo e meditativo profundo, tá bem? Cuide-se, cuide-se. Digo porque tem gente que não quer parar, mas pode começar assim, né? Sim. O importante é a gente perceber que tudo tem etapas, né? E tudo tem estágios. Mas eu acho, Rô, que para quem não tem experiência nenhuma, é muito difícil meditar enquanto age, porque a pessoa ainda não conseguiu entender o que é parar um pouco. Mas eu acho que intercalando essas duas formas de meditar, eu gosto muito da vela, né? Então, para quem está iniciando, acende uma vela, fica olhando para numa distância segura, obviamente, né? Ficar olhando 5 minutos para essa vela. Sua mente vai acalmar muitíssimo. E é uma coisa que é concreta, né? Tem o fogo ali. Fora que é um elemento, né? Um elemento transmutador. Mas independente disso, aquela vela vai te acalmando e você vai entrando num estado mais contemplativo.
Mas vamos lá ao nosso quiz. Vamos ao nosso quiz aqui. Pega o seu papel aí, anota. Se quiser colocar aqui no grupo, eu acho legal. Então vamos lá. Podemos ver nesses comportamentos que eu vou dizer aqui polaridade de codependência e dependência emocional, tá? E você pode ter muito disso ou pouco, tá? Então é importante que você olhe para isso também. Eu tenho isso, mas tenho muito ou pouco, né? Então isso é bom para você temperar aí o nosso quiz. Vamos lá. Você sente que tem a energia da donzela em perigo, na espera do príncipe encantado para chegar e salvar você da sua própria vida. Não consegue fazer planos para si mesma porque está esperando alguém chegar para começar a viver. Ou já tem alguém e não vive sua própria vida. Vive sua vida através da vida do marido, do homem, do namorado, né? Então, você tem essa energia na sua vida? E quanto você tem? Muito ou pouco? Muito, médio ou pouco? Vai fazendo a sua anotação aí, tá? É uma pessoa que tem essa dificuldade de viver o masculino na sua própria vida. Então, projeta esse masculino no homem. Projeta essa energia do fazer fora de si. Então, é uma projeção mesmo. Todos nós temos feminino e masculino, como já dissemos aqui. Mas quando eu não estou organizada psiquicamente com essas energias, eu posso optar por ser a fortuna, a guerreira, a que faz tudo, né? E posso optar por viver a vida do outro, né? Então, projetar esse masculino, ser a donzela em perigo. Gel, e eu posso ter as duas? Pode, né? É aquela música que fala da Ana Júlia, complicada e perfeitinha? É ela aí. Ela vai de um lado pro outro. Ela é guerreira e é donzela. E é uma confusão dentro da gente quando a gente tem isso, né? Nem um pouco, tô mais pra fortuna. Então tá bom. Tem gente que tem tendência, né, de ser mais uma que outra. E é muito nítido isso. A gente vê nitidamente as guerreiras, as fortunas, né, Rô? Estamos, acho que, no mesmo time. E temos aquelas que são mais donzelas. E tem aquelas que oscilam entre os dois. E pronto, tá tudo certo. O importante é o autoconhecimento. Vamos lá. Insegura, segundo item do quiz. Insegura, sem senso de eu. Não sente confiança em quem é. Não se vê como uma pessoa grande. Apenas se vê como uma pessoa pequena perante a vida e os desafios. Então é aquela pessoa que fica pequenininha diante dos desafios. Fala, cara, eu não vou dar conta. Eu não tenho confiança de que eu tenho energia para mudar a minha vida, para tocar uma empresa, para pegar um cargo de liderança, para cuidar de qualquer coisa. Eu não tenho essa força, eu sinto que eu não posso. Eu sinto que eu não tenho essa confiança em mim mesma para me atirar num desafio maior. Como eu disse, você pode ter isso muito, pouco, né? Ou mais ou menos. É importante essa avaliação. Ponto 3 do quiz. Ansiedade extrema, ou o outro tem seu espaço próprio, ou você precisa ficar sozinha. É uma pessoa que vive numa grande ansiedade, e se o outro tem seu espaço próprio, você precisa que o outro tenha o seu espaço próprio e você precisa ter o seu. Então, fica numa sensação obcecada, né, de ter o meu espaço, o medo de que alguém invada o seu espaço, né? E, ao mesmo tempo, fica com medo do outro não voltar. É aquela pessoa que coloca isso como uma proteção. Então, tem uma ansiedade muito grande. Uma ansiedade muito grande quando sente que o outro, ao ser confrontado com essa questão de você precisa ter o seu lugar e eu o meu, e aí o outro vai ficando no lugar dele, a pessoa entra em ansiedade, porque na verdade o que ela quer é sentir que o outro está sempre buscando ela. Então é uma ansiedade, né, por ter e uma ansiedade por perder. Então eu tenho medo de ter e tenho medo de perder. Então essa pessoa fica oscilando entre não quero você perto de mim e ao mesmo tempo obcecada
de saber quando a pessoa vai voltar. Será que ela volta? E vive com medo. Por quê? Porque essa pessoa tem muita dificuldade de viver só com ela mesma. Então, ao mesmo tempo que ela diz assim, eu não quero depender, eu tenho medo da dependência, ela também não consegue ficar sozinha. Então, é uma pessoa que fica sempre vivendo em extremos. Uma hora ela quer muito a companhia de alguém, outra hora ela não quer a companhia, e ela é capaz de enxotar aquela pessoa, né, para que ela possa sentir que tem o controle, mas quando a pessoa não volta, ou demora, ou não é no tempo dela, ela fica muito chateada, ela fica muito ansiosa, tá? 3, isso existe aqui também e oscila, mas vejo mais no meu marido do que em mim. Então, ó, importante, esse é um ponto importante, né, gente, da gente ver, porque quase não se fala desse tipo de ansiedade, a gente chama isso de ansiedade de separação, tá? Trazendo o nome, a gente usa muito isso para criança, né? Esse nome. Mas no adulto, a ansiedade de separação se dá muito por isso. Eu quero contato, mas tenho medo do contato. E ao ter medo do contato, primeiro, o que tá doendo quando eu tô sozinha? Eu quero contato. Aí eu faço contato, trago a pessoa pra mim. Começo a viver aquela relação, aí começo a sentir medo de que aquilo acabe. Aí eu afasto a pessoa, mas eu tô esperando que a pessoa volte, que a pessoa insista. Eu tô esperando que ela dê só um tempo pra eu sentir que eu tô segura, mas que ela volte. E aí a pessoa entra no processo dessa ansiedade, fica obcecada de quando é que aquela pessoa vai voltar, quando é que aquela pessoa vai estar mais presente. A Aline falou, essa sou eu. Que bom que você tá enxergando isso, né, Aline? É importante a gente ver isso, porque na verdade isso é um grande medo. Primeiro, é uma pessoa que tem medo de estar sozinha, não está se bancando muito na sua solidão, né, na sua solitude, e ao mesmo tempo tem tanto medo, né, de ficar sozinha, que fica nesse processo de atração e rejeição, onde ela quer ter o controle daquilo, né? Então, é muito. Quer espaço, tem espaço, sente que quer de volta. Bem o que tu falou, é isso. Isso acontece em ambos, homens e mulheres. Essa não sou eu. A Bela, essa não sou eu. Adoro. Vamos participar, gente. Sou eu, não sou eu? Bora participar. Eu quero saber de vocês. Quero saber como é que tá a vida de vocês. Vamos compartilhar. Vamos pro ponto 4 do nosso quiz aqui, tá? Medo de confrontar desafios, vontade de desistir e de se esconder. É aquela pessoa que a primeira barreira, né, a primeira dificuldade, ela se esconde, né? Então ela sonha com aquilo, quer aquele projeto, deseja aquilo. Na hora que ela tá perto de conquistar, surgem os desafios, né, gente? Por exemplo, você que tá aqui, que é terapeuta, aí você sonha, faz o seu curso, faz a sua formação, começa a atender na sua casa, aí você fala assim, poxa, mas agora eu queria tanto ter o meu consultório. Aí você começa a ver, pesquisar e tudo mais, e aí tem os desafios, né? Tem que abrir CNPJ, tem que comprar mesa, tem que comprar cadeira, tem que decorar o espaço, tem que publicitar, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que fazer os vídeos do YouTube, do Instagram, e aí vem o medo. E o medo não é só financeiro, né, gente? O medo é botar a cara para bater, o medo é ser vista, o medo é fazer todo um esforço e aquilo não dá certo, né? Ah, eu botei tanta energia nisso, enquanto eu tô escondidinha aqui na minha casa, tá tudo bem, mas olha, eu vou me expor, eu vou me colocar nesse lugar, eu vou me colocar nesse lugar de uma mulher, né, com autoridade naquilo que eu faço, e aí vem esses desafios da sua própria mente, e o que você faz? Desisto, eu vou voltar para esse lugar aqui, né? Vou voltar para esse lugar aqui, vou me esconder, vou ficar aqui nesse lugar de apatia mesmo, porque aqui tá seguro, aqui eu não tenho medo, aqui eu não tenho medo desses desafios, eu fico aqui quietinha, pelo menos eu não vou ficar ansiosa, não vou sentir esse medo e vai, né, que eu fale, o que vão pensar de mim, não é? Meu Deus do céu. 4, gosto do desafio, mas não tenho clareza
dos meus sonhos. Rô, a mentoria Bússola, né, que é uma mentoria que eu tô fazendo com um grupo bem pequeno de pessoas, a gente está trabalhando justamente isso. Primeiro, muitas pessoas resolveram construir um conceito de sonho como algo assim muito grandioso, né? Uma coisa assim tão estratosférica e extraordinária. E o que eu tenho falado aqui para vocês, você pode não ter um sonho claro ainda. E aliás, às vezes a gente tem um sonho e conforme as coisas vão acontecendo, vai indo para o outro lado, entende? Então, é importante o seguinte, não se pegue num sonho, numa big idea ou num big dream, num grande sonho. Construa coisas concretas, assim, pequenos planos, né? Então, poxa, eu tô gostando muito de atender os meus pacientes, eu queria poder trabalhar o corpo junto com os meus pacientes, eu preciso de um espaço. Constrói uma coisa pequena, sabe? Porque o problema é que a gente fica o tempo todo nisso. E é exatamente isso. Eu não vou confrontar esses desafios, eu vou me esconder. Isso é uma grande desculpa que a gente dá. Eu não sei exatamente o que eu quero, eu não faço nada. Tem que construir em cima dos seus valores. Quem você é. Ontem eu fiz isso com as meninas do Bússola, né? Então, as pessoas têm tanto bloqueio de olhar para o seu propósito, para a sua missão, para quem elas são dentro dos seus valores. E aí, eu fiz um trabalho com elas totalmente desconstruído, sem falar de sonho, mas falando assim, quais são os seus valores? Olha aqui para esses valores e pontua quais são os seus valores. O que esses valores contam sobre você? Tô dando uma dica para vocês aqui. O que os valores que vocês têm contam sobre você? E constrói esse eu sou, né, dentro dos valores. Então a gente fez isso na aula passada e foi muito legal ver a potência que essa construção em cima dos valores, o quão foi potente esse eu sou delas, sabe? Então, vamos olhar para aquilo que é possível e quando a gente fica com esse confronto de desafios, botando um grande sonho, mas eu não tenho um grande sonho, ou o meu sonho é grande demais, isso é medo. Medo de ser tudo aquilo que você já é e tudo aquilo que você pode ser. É ir caminhando, ir fazendo um pouquinho a cada dia. A Val, construindo a identidade, né, Val? Foi linda a identidade que você construiu para você. Muito potente e poderosa, Val. Fiquei muito orgulhosa. Muito legal. Muito bom. Vamos lá. Ponto 5. Vamos lá. Vamos fazer o nosso quiz aí. Ponto 5. Não consegue agir e se aterrar. Não consegue agir e se aterrar. Muita dificuldade com a parte prática da vida. A pessoa tá sempre viajando na maionese, ou tá sempre na dualidade dos pensamentos, ou tá sempre, mas se não for a grande, o big idea, se não for o big dream, eu não vou fazer nada, eu nem sei qual é o meu big dream, eu não sei, entende? Isso, ficar muito nessas elucubrações, tiram de você a capacidade de agir e de se aterrar, de colocar o pé na terra e dizer assim, eu vou caminhar, eu vou construir, eu vou realizar. Não tem dificuldade com a vida prática. Você tem dificuldade com a vida prática? Não tô falando de lavar a louça, arrumar a casa não, tá, gente? Nem botar os meninos pra escola não, porque isso a gente faz no default, a gente faz no automático. Eu tô falando de agir e aterrar para trazer à realidade aquilo que ainda não foi realizado, aquilo que você ainda não conseguiu concretizar. É disso que eu tô falando, tá? Anota aí, eu tenho isso sim, médio, pouco ou muito, né? Tem gente que tem muita dificuldade de aterrar e agir, tem gente que tem um pouco, tem gente que tem mais ou menos. Então é importante você fazer essa mensuração, se é pouco, médio ou mais ou menos, tá bem? Vamos lá. Ponto 7, vocês estão fazendo aí as anotações de vocês, né? Então tá. Ponto 7 do nosso quiz. Sentimento de vítima. A vida me deve algo. Todo mundo consegue, menos eu. Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha vez? Sentimento de vítima.
A vida me deve algo. Todo mundo consegue menos eu. Quando é que vai chegar? Ah, eu 6, tá bom. Esse é o 6. É que eu pulei aqui, depois eu volto pro 6. Então é o 6. Bota esse como 6, tá bem? Sentimento de vítima. A vida me deve algo. Todo mundo consegue menos eu. Quando é que vai chegar na minha vez? Se ofende e se magoa facilmente, tá bem? Normalmente, Rô, quem tá mais na donzela é que sente isso, tá bem? Porque pra você estar no arquétipo da guerreira, não tem como você se vitimizar, ao contrário. Ou sim, mas é um tipo de vitimização diferente. Tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então é uma vitimização baseada no orgulho, né? O orgulho de superar os outros, superar quem os magoou, superar os progenitores. Então é um outro tipo de vitimismo, né? É um outro tipo de colocação nesse lugar, né? Mas está mais ligado com o sentimento de superioridade. O vitimista também tem um sentimento de superioridade, mas ele não vai para esse âmbito do orgulho, da arrogância, eu vou fazer para provar. É ao contrário, ele vai cobrar da vida. Ele vai cobrar que o outro, tipo assim, como assim? Como assim? Né? Como assim eu sou uma ótima pessoa? Por que não dá certo pra mim? A vítima tem sempre muita passividade. É o que a gente vem falando, né, gente? Vítimas não prosperam. Pessoas que se vitimizam não prosperam. Pessoas que entram nessa polaridade vitimista, onde o mundo me deve alguma coisa, elas vão ficando cada vez mais escassas. E elas conseguem sim, no nível do vampirismo, né? No nível do desgastar a energia do outro, mas aquela pessoa também acaba se desgastando a tal ponto que ela já não tem mais o que tirar daquela pessoa, aí ela vai tentar tirar de outra, e tentar tirar de outra, e tentar tirar de outra, e tentar tirar de outra, né? Eu tenho uma tia que é assim, gente. Ela é a pessoa mais solitária do mundo, mas ela suga alguém, aí ela para de sugar essa pessoa, ela vai suga o outro, aí ela para porque a pessoa já não tem mais o que dar, ela suga, né? E a vida dela não muda, tá lá parada no tempo, num egoísmo profundo, né? E não consegue realizar absolutamente nada. Não consegue se dar bem com as filhas, não consegue ser produtiva. O vitimismo é improdutivo, né? O vitimismo, quando você acha que a vida te deve, que as pessoas te devem, é uma entropia de alma, é aquilo que a gente chama, né, de... É a única possibilidade de uma personalidade evoluir. O vitimismo te traz involução, né? Um espírito não evolui, não, mas a alma evolui, né? Ela pode fazer esse processo de cristalização, né? A sua parte emocional, a sua parte mental vai entrando num processo de cristalização tão profundo que te impede, né, de um crescimento anímico real. Então, muita atenção com o vitimismo. Se ofende, se magoa, é improdutivo. É verdade, é improdutivo, né? Vítimas não prosperam, vítimas não constroem, vítimas sugam. Ponto. Ponto 7 agora, né? Sente que precisa se provar para ganhar amor. Se doa mais que necessário, podendo ser serviçal demais e se justificar demais. Ponto 7. Sente que precisa se provar para ganhar amor, se doa mais do que necessário, sendo serviçal e se justificando demais. Né? Se aí, quase todo mundo vive um pouco disso. Pouco, médio ou muito. Vamos agora para o ponto 8. Sua vida pode ser um mundo de deverias e não de gostarias, né? Então, essa pessoa que está desconectada da sua energia, né, de construir para si mesma, ela está totalmente baseada num mundo de julgamento. Então você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Eu sou a dona da verdade, né? Deveria isso, deveria aquilo outro, deveria aquilo outro, deveria aquilo outro, né?
e não está preocupada com o que o outro gosta, com o que o outro deseja. É a pessoa que sabe e que julga e que determina todas as coisas, tem todas as respostas, não está aberta para negociações, não está aberta para ouvir, né, aquilo que o outro tem a dizer. Então é uma pessoa que está totalmente fechada para isso. Vamos ao novo ponto, que agora eu acho que eu estou no número certo, eu acho que é o 9, né? Confirma aí para mim, gente, estamos indo para o 9 agora. Cria drama na sua vida para ter o que precisa. É o vitimismo, né, gente? Só que essa pessoa aí, ela é ativa em conseguir o que quer. Vamos lá. Cria drama na sua vida para ter o que precisa. Ao invés de ser assertiva, opta por ser passivo-agressiva. Cria drama na sua vida para ter o que precisa. Ao invés de ser assertiva, opta por ser passivo-agressiva. Já fui fechada assim, mas mudei. Que bom, é muito bom. Então, por que, gente? Do que você está falando aí é do julgamento, né? De ser fechada, das minhas ideias. Quando eu estou julgando muito, eu também estou me julgando, né? Então não tem evolução, a gente está aí no orgulho. É por isso que você se identifica com a guerreira, tá? Porque isso aqui é uma característica da guerreira e não da donzela. Que é, eu tenho as verdades, eu sei, eu que faço melhor, eu que determino o que eu penso que é o certo. E isso é uma parte imatura, né, nossa, dessa mulher que se coloca como guerreira, como aquela que resolve, né? E a gente vai lutar sempre contra esse julgamento, né? O Terapia em Ação tem essa função, sabe? Energética. Gente, o Cura 360 vai vir para solucionar isso, assim. A nossa frequência é uma frequência de mentalidade divina. A gente trabalha com energias ancoradas em 8ª dimensão, né? Que é o altar do céu, que é uma esfera de mente divina. A gente não vai trabalhar com energias de 4ª dimensão. Tem muita gente trabalhando nessa frequência. A gente vai trabalhar nessa energia de tirar as pessoas da dependência emocional e do vitimismo, da dualidade. Esse é o objetivo do Cura 360. É que você se torne una com o divino que existe em você. E para isso eu preciso olhar muito para o meu comportamento. Eu preciso olhar muito para esses dois lados que a maioria de nós vivemos, que é a codependência e dependência emocional. E em nós, mulheres, se manifesta isso na guerreira e na donzela, né? Então, e óbvio que isso também se manifesta no mundo masculino, né? Porque somos feminino e masculino, os homens também são feminino e masculino. Mas o que eu quero dizer para você é, presta atenção que toda essa dualidade, né? Seja agindo como essa vítima ou como essa justiceira, a gente está vibrando no mesmo lugar de falta, no mesmo lugar de escassez emocional, o mesmo lugar de desconexão com a nossa espiritualidade. Uma mulher, para ser uma mulher sábia, para acionar a sua sabedoria, ela precisa de conexão com o divino. A coisa mais importante na vida de uma mulher é ser espiritual. Essa é a coisa mais importante. Marido, filhos, trabalho, vem depois disso. Primeiro é a minha espiritualidade, é a minha conexão vertical. Depois as minhas relações horizontais. Primeiro a minha relação vertical, a minha verticalidade. Depois a minha horizontalidade. Sem essa verticalidade a gente não se cura. Uma mulher, para ser uma mulher sábia, para ser a tecelã da sua própria vida, ela precisa de espiritualidade. E aí a gente não está falando de religião, a gente está falando de conexão divinal, a conexão do nosso átmico, do nosso búdico, do nosso mental superior, com a nossa mônada original, com o nosso ser celestial. Então a primeira coisa e mais importante de uma mulher e de um homem é a verticalização. Primeiro o meu eu espiritual, o desenvolvimento do meu eu superior, para que ele me ajude, né, a conduzir o meu eu inferior, que está ligado com esses corpos inferiores, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental concreto, né, e as nossas energias telúricas. Então, essa verticalização, gente, é o que tira a gente dessa dualidade. Vamos lá para mais um ponto. Esse ponto aqui, ó, tem a ver com isso que eu tô falando. Não quer saber de absolutamente nada do que seja espiritual.
quer que o mundo seja como ela acha que deve ser. Não coloca Deus, espiritualidade, conexão como algo importante. Então, esse é um ponto aqui. É o próximo, é o 10, né? E aí, ponto 11, tá? Sua relação com sua mãe internamente também está desequilibrada. Sua relação com a sua mãe internamente está desequilibrada. O que isso significa? A mãe é a fonte de toda a vida. A mãe é o lugar da gestação, da criação. Muitas vezes eu estou bem com a minha mãe, como adulta, consegui lidar com as situações, estou ali numa posição, até consigo ter uma relação boa com a minha mãe, mas dentro de mim existe uma criança ferida, que ainda não se organizou emocionalmente com relação a essa mãe. Então, olhe isso, a sua relação com a sua mãe interna, como ela está. A sua relação, a sua criança interior, como ela vê essa mãe, né? Como é que está essa relação? Está equilibrada? Você tem uma criança que cobra ainda coisas, que ainda se ressente dessa mãe? Então faça essa observação. Não é a mulher de hoje olhando para essa mãe, é a menina lá de dentro, né? A Raquel colocou aqui 10, eu só penso nisso, sou muito ligada à espiritualidade, ou do 11, é isso aí. Então, em primeiro lugar, a conexão, né? Isso é muito importante, Rô. Que bom que você está nesse caminho e entende a importância disso. Então, olhe para essa relação com essa mãe interna agora, né? Que é o nosso ponto 11. Como é que essa criança ainda sente? Ela ainda tem mágoas, ela ainda tem ressentimentos de coisas antigas, né? Então, esse é um ponto de atenção. E o último ponto é: pode demandar muito de todos. Pode demandar muito de todos. Então, você é uma mulher que demanda muito de todos? Você fica extremamente autocentrada em seu universo, nunca fica satisfeita, pois acredita que a satisfação só vai poder vir do lado de fora. Então você nunca está satisfeita com o comportamento do seu marido, nunca está satisfeita com o comportamento dos seus filhos, nunca está satisfeita com a sua própria vida, né? Então, como é que está aí esse ponto 12? Você demanda das pessoas, você acha que as pessoas deveriam estar fazendo diferente ou fazendo mais, as pessoas que estão à sua volta principalmente, as pessoas da sua família. Como é que está isso aí, né? Você está sendo muito exigente porque você não está conseguindo deixar de ser o centro do universo? Ou você consegue olhar para esse ecossistema emocional que você vive? Essa interação que você tem com as outras pessoas? Como é que tá isso aí na sua cabeça? Como é que tá a sua vidinha? Então, esses são os 12 pontos. Meus amores, como é que foi aí? Conta pra mim. Terminamos o quiz. Dá para compartilhar a pontuação? Ih, pontuei 7, pontuei 8, pontuei 3, pontuei 1. Como é que foi aí para vocês? Temos 12 pontos. Como é que foi para vocês? Compartilha comigo enquanto eu bebo um negocinho aqui, gente. Vamos lá. Rô, vou te dizer uma coisa, não tem como a gente ser exigente com a gente sem ser exigente com os outros. A gente mede isso, né? Tem isso. É como se fosse uma lente. É como se fosse uma lente, né? Então, é uma lente que a gente vê a vida. A gente se exige porque também exige da vida, porque também exige do outro. E isso é um posicionamento muito da guerreira. É tipo, não tem nem paciência às vezes com uma pessoa que não alcança o que você está dizendo ou que não chega lá. A gente se coloca às vezes assim nessa exigência quando a gente entende papéis. Por exemplo, eu sou mãe e nesse papel de ser mãe, eu como mãe tenho que fazer mais pelos meus filhos que os meus filhos fazem por mim. Então, essa sou eu, kkk, pior que sou, até me irrito. É isso. Se irrita com gente lerda, se irrita com gente devagar, pessoas que não entendem o que você está falando, tá bem? Então, isso é demandar muito dos outros, porque demanda muito de si.
Porque como você, claro, eu demando muito de mim, eu acabo sendo muito mais eficiente do que a maioria das pessoas são, certo? E aí eu não tenho paciência com quem não tem o meu ritmo. Guerreirona, né? Então é como se você tivesse muito definida, mais arquetipicamente, no papel da guerreira, né? E no outro polo a gente tem as pessoas que estão muito mais na donzela. Tem como equilibrar isso? Sim, tem. Autoconhecimento. Jornada da heroína, né, que a gente fez aqui. É um trabalho específico com mulheres. É essa busca de compreender a movimentação desses arquétipos. Dentro da jornada da heroína, a gente fala da separação do feminino, né? Então, por que a gente entra nesse processo de ser guerreira ou donzela? Porque a gente se separa do feminino, né? Então, nessa separação do feminino, o meu modelo de vida passa a ser o modelo masculino. E aí, eu me coloco como uma mulher masculina. E o que é isso? O que é ser essa mulher masculina? É ser essa mulher que ainda não se reconciliou com a sua história, com a sua mãe. Ainda não entrou no Hades, né? No inferno. O polo 0 donzela, polo 12 guerreira. Ser guerreira é estar mais no masculino. Sim, ser guerreira é estar mais no masculino. E ser donzela é projetar o masculino fora. Ó. Eu não entendi, Marília, o que você falou. Polo 0 donzela, polo 12 guerreira. Sim, agora eu entendi sua pergunta. Na verdade, é isso. Eu pego a minha energia masculina, tá? E o meu feminino tá ferido, certo? Então eu estou negando a minha parte feminina. Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não quero ser igual às mulheres que eu conheço. Eu tenho pena das mulheres. Eu acho que as mulheres sofrem muito. Eu acho que ser homem é muito inconscientemente, tá, gente? Pensa que eu tô falando aqui como uma psique que tá trabalhando no inconsciente. Então eu vou pro modelo masculino de duas maneiras. Ou eu vou acionando, né, a projeção, que é o 0. Tem mulheres que são totalmente projetadas no homem, o masculino delas. E aí elas são totalmente donzelas. Elas são muito, muito frágeis, né? Por quê? Porque o masculino dela tá todo projetado fora, no homem que ela tem. Ela precisa de um homem para o masculino dela acontecer. Então ela tá sempre lá, guiando aquele homem, cuidando de tudo para que ele tenha uma vida de sucesso, dependendo de como é o masculino dela, tá? Se o masculino dela for um masculino empreendedor, nesse sentido, ela vai encontrar um homem e ela vai projetar esse homem. Ela vai ficar nos bastidores. Entende? Tudo isso tem graduação, né? E aí, a guerreira, ela não faz isso. Ela não projeta esse masculino fora. Ela decide viver no masculino. Então, ela vai ser a mais eficiente, ela vai competir, ela vai ser melhor que o homem. E aí toda mulher guerreira, você sabe por que você tá vendo seu marido num monte de coisas? É porque uma mulher guerreira atrai um homem banana, um homem feminino, um homem sensível, um homem que funciona com a psique feminina e com o lado ferido do feminino dele. E aí é assim, é a corda e a caçamba, não é culpa de ninguém, tá? E aí isso tem um processo de dependência emocional. O que você está vivendo é o que eu vivo, é o que a maioria das pessoas vive. É dependência emocional, é a corda e a caçamba. Se eu tenho um masculino muito forte, eu não vou conseguir casar com um homem que tem um masculino forte. Eu tenho que ter um homem que tenha o feminino mais aflorado para a gente poder estar junto, senão a gente não fica junto. Tem coisa aí, quero resolver esse negócio. Sempre pensei em não repetir a minha vida, repetir a vida da minha mãe. Ao mesmo tempo, tá tudo bem em ela ser quem ela é, só que não quero o mesmo pra mim. Isso é a negação do feminino. Você tá na jornada da heroína, meu amor, você tá na negação do feminino. Dentro da jornada da heroína, tem uma etapa que chama negação do feminino. É nela que você tá. Você vê sua mãe como alguém que você não admira. Entende?
Aí você pode dizer assim, ah, não, mas eu admiro ela assim. Não, não admiro. Quando você diz, eu tenho medo, eu não quero, eu estou fazendo tudo para não repetir a vida da minha mãe, você não entendeu o que aconteceu com ela. Você tá tendo o quê? Ojeriza a esse feminino. Só que você é 50% mamãe. Então, ainda vai ter um caminho aí de amadurecimento, que é esse enfrentamento, que é esse mergulho nesse Hades interno, que é olhar para isso, desconstruir essa sensação e se reencontrar novamente com o seu feminino, entende? E é esse conflito que você está vivendo, é o conflito que a maioria de nós passamos na nossa jornada. Isso tanto a donzela quanto a guerreira. Tanto a donzela como a guerreira estão fazendo a mesma coisa que você, dizendo assim, eu não quero repetir a vida da minha mãe. Ainda que você não tenha raiva da mãe, você pode sentir pena, né? Não importa. Ao dizer, eu não quero repetir a vida da minha mãe, existe uma ferida, um feminino ferido, um feminino que se projeta e que pretende se colocar no mundo como um ser masculino. Tá? Com a energia do masculino, não se tornando um homenzinho, não é isso, né? Mas usando a energia do masculino. Só que isso causa nas mulheres uma quebra, né? Vai chegar um momento em que você vai ou dizer assim, quem sou eu? Onde estou? Projetei toda a minha vida no marido, nos filhos e agora quem sou eu? É a crise da meia-idade da donzela. E a guerreira chega um momento em quando ela chega lá para os 30 não, lá para os 40, 50 anos, o corpo dela já não aguenta mais tanta guerra. A mulher não foi feita para isso, né? A mulher foi feita para gestar, embelezar, frutificar. A mulher é terreno, o homem é semente. Quando a gente troca isso, não frutifica. Você sabe por que essa sensação que a guerreira tem de que a vida dela não vai para frente? Porque está invertido. Ela coloca o homem como terra e ela é a semente. Só que mulher não é semente. A mulher é a terra. Entende? Homem não é útero, homem não é terra, mulher é terra. Por isso que não prospera. Por isso que não vai para frente. Entende? Porque é exatamente o contrário. O homem tem que semear para a mulher abundar, para a mulher gerar. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente atrai um homem também invertido, nessa mesma energia. E ao fazer isso, não tem colheita. É duro, mas é verdade. Né? E aí, como é que faz? Autoconhecimento. Procurar uma pessoa, né? Alguém, uma terapeuta que entenda disso. Né? Ou entrar para o Cura 360. Que a gente já vai fazer o lançamento, porque a gente trabalha basicamente, tem um protocolo só de energia masculina, feminina e criança. Então, é isso, essa é a missão aqui do nosso Terapia em Ação, sabe? É a gente aprender a lidar com essas frequências dentro da gente que estão totalmente ligadas com as nossas experiências infantis, tá bem? Quero equilibrar, tô entendendo, mas mesmo assim não quero a mesma vida da minha mãe. Tá tudo bem. Vai chegar um momento em que você não vai pensar nisso, Lu. Você percebe o quanto isso te dói? Você tá entendendo com a mente, mas não tá entendendo com o coração. O seu espírito tá pedindo essa cura, para que você possa manifestar toda a sua potência. Entende? Vai chegar um momento em que você vai olhar para isso e não vai nem pensar, quero ou não quero. Entende? Enquanto houver essa repulsa pela vida da sua mãe, você está tendo repulsa pela sua própria vida. Percebe? É inconsciente. Não tem como, meu amor. Desculpa. Não tem. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Porque eu, como mulher, tô aqui torcendo muito. E tenho certeza que você consegue chegar nesse ponto. Você é uma mulher muito especial. Tá bem? Tá na hora de você olhar pra isso com muito amor. Com muito amor. Ai, meu Deus, Ellen, você tá aqui, meu amor. Que bom te ver.
Rô, vamos trabalhar junto. A Cleide falou, eu quero Cura 360. Cleide, tá ficando tão bom. Sábado eu vou ter uma reunião com as minhas meninas da equipe, as alunas VIP, para fazer o alinhamento desse lançamento. Gente, meu coração tá palpitando tanto. Puxa, eu tenho os mesmos sentimentos pela mãe. É isso, meninas. Essa cura do feminino passa por isso, sabe? Em a gente olhar para nossa mãe de outra forma. Enquanto a gente não consegue ressignificar isso, sabe? Não tem que pensar, quero ou não quero, sabe? Quero ter a mesma vida que a minha mãe, não quero, isso não importa. Ao aceitar a jornada desse feminino dentro de você, ao aceitar a vida que a sua mãe escolheu ter, isso é uma escolha dela. Mas não é com a mente, gente. É um trabalho interno muito profundo. Muito profundo. Mas a gente precisa começar o caminho da jornada. A gente precisa entender qual é a jornada da heroína. A gente precisa trabalhar junto. E eu tô aqui. Eu tô aqui para levar vocês para esse lugar. Não é um lugar fácil. Não é um lugar fácil de caminhar. Mas eu garanto para vocês que é possível, porque eu fiz essa reconciliação com a minha mãe. Eu também tinha essa mesma sensação. Que eu não queria ser igual a ela nunca. Que eu não queria ter a vida que ela teve nunca. E sempre tive muito medo da vida que ela escolheu ter. E depois de muito trabalho, de muito choro, de muito arrependimento da minha parte, depois de eu ter encarado toda essa minha arrogância, quem sou eu? Quem sou eu para julgar a vida da minha mãe? Para dizer se a vida dela foi boa ou má, se eu quero ou não quero ter a vida que ela teve? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou parte dessa mulher. Entende? Eu sou parte dessa mulher. Mas isso é uma coisa. A Rô botou uma coisa perfeita. Eu quero, tô pronta para isso, mas é medo de cair nos mesmos erros. É isso, Rô. É esse medo. E esse medo leva a gente para essa arrogância. Eu não vou, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. E quanto mais eu resisto, mais eu me torno aquilo que eu tenho medo. Entende? Mais eu me torno. E é essa separação do feminino que faz a gente sofrer tudo. Todas as perdas emocionais, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Gente, é muito importante isso. É muito importante. Consigo ver e entender com a cabeça, mas tem força atuando? Tem. E eu sei que tem, porque eu já passei por tudo isso. E eu digo pra você, Rô, eu consegui. E você consegue. Eu criei um método para trabalhar isso dentro da gente. Para trabalhar essas energias. Da forma como eu consegui, né? Ver em mim e de que forma eu consegui ir aos poucos me educando nesse processo. Fazendo, sabe? Eu não estou dizendo aqui que eu tenho uma varinha mágica para vocês, mas eu tenho um caminho que eu tenho percorrido, um caminho que eu tenho feito. E é um caminho de alguns anos. Primeiro eu entendi aqui com muita arrogância, dizendo, coitada da minha mãe. Que coitada, não é? Como assim teve essa vida? Que coitada. Depois eu falei, agora eu vou ser boa, porque eu vou ajudar minha mãe. Aí me coloquei ainda nesse lugar de ajudar minha mãe. Vou ajudar minha mãe. Minha mãe precisa que eu ajude ela a sair disso, né? Tudo isso é arrogância, tudo isso é medo, tudo isso é pavor, né? Tudo isso é rechaço. É um rechaço disfarçado de bondade, de superioridade. E depois eu precisei honrar, olhar de verdade para a história dessa mulher, não como uma menina, mas como uma mulher vendo outra mulher, tentando entender os sentimentos dela, tentando entender um pouco da história daquela mulher, que me deu menos do que eu achei que ela deveria me dar, do que eu precisava. E aí fui me reconciliando com a história da minha mãe. E ao me reconciliar com a história da minha mãe, eu pude me reconciliar comigo. Quando eu pude ver a humanidade da minha mãe, eu pude ver a minha humanidade. Quando eu pude ver tudo, eu consegui ver para além dos problemas da minha mãe,
eu pude ver as grandes qualidades dela e o quanto eu era parecida com ela. E foi aí que eu chorei muito. Foi aí que eu vi o quanto eu sou ela. E aí eu pude me orgulhar de ser ela. E é tão bom, gente. É tão bom. Isso, se você sente pena dela, quer dizer que você tem pena de você mesma. É isso. E medo de repetir, e aí você se coloca como superior. Você tá contando a minha história, Rô. Eu sei o que você tá sentindo. Só que uma hora você cansa, mulher. Uma hora o corpinho dói. Uma hora o corpinho surta. Uma hora o corpinho falece. Mas tem cura. E a cura chama amor, empatia. A cura chama amar o feminino da sua mãe exatamente como ele é. Porque é nela que reside o feminino ancestral que habita em você. Por isso que, sabe, essa coisa do feminino, do sagrado feminino, é muito mais do que uma dança. É muito mais do que um tambor. É olhar para a história das mulheres da nossa família com respeito e reverência. Compreendendo que nós somos privilegiadas de vivermos em outro tempo, com outra cultura, com outras possibilidades. É acionar o nosso amor ancestral, mas não de uma maneira alegórica, carnavalesca. É algo dentro, é um choro profundo. O corpinho surta, é isso. O corpinho surta, Bel. O corpinho não aguenta. É muita pressão, né? Então, meus amores, eu espero vocês no Cura 360. A gente vai tratar muito a questão do feminino. Juntas, nós vamos nos tornar mulheres curadas, capazes realmente de curarmos as próximas gerações. Tá bom? Eu espero vocês. Estou aqui aberta, meu coração super, super mega aberto, para que a gente faça isso juntas, tá bem? Vamos ficando por aqui, não tiramos nenhuma carta, não é? Eu hoje não vou tirar carta nenhuma. Vamos ficar por aqui. Eu participei uma vez e foi onde melhorou bastante. Obrigada, eu quero a cura sim, que bom. Meus amores, um beijo profundo, amoroso, feminino, cheio de amor de mãe, né? Pra vocês. Um beijo no coração. Bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso. Beijo, meus amores.